Graças mais uma vez para todos, vamos criar a série do Novo Testamento e hoje eu vou falar sobre a história da tentação de Jesus. E hoje nós estamos no nosso terceiro dia, tá, meus irmãos? Eu falei que eu poderia até fazer um quarto vídeo, né, no quarto dia, só que eu vou fazer só até o terceiro dia mesmo, nosso terceiro dia na terça, tá bom, meus irmãos? Já compensando essas 3 semanas que a gente ficou sem gravar vídeo. E agora eu quero ler aqui em Lucas capítulo 4, versículo 1, que diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Então, meus irmãos, após Jesus ser batizado por João Batista ali no Rio Jordão, ele foi até o deserto para ser tentado pelo diabo, meus irmãos. E ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer, infelizmente, meus irmãos. Ele estava fraco na carne, mas ele estava forte no espírito. Por quê? Porque ele passou 40 dias e 40 noites em jejum e em muita oração, meus irmãos. E o inimigo ele aproveitou a oportunidade para tentar derrubar Jesus, tentar oferecer coisas para ele poder cair e adorar até Satanás. Satanás queria que o plano de Deus de salvar o mundo através de Jesus na cruz, ele queria que isso não acontecesse, meus irmãos. Como eu falei, o inimigo sempre quer fazer uma forma de interromper os planos de Deus. Primeiramente tentou no nascimento dele, não conseguiu com Herodes. E agora em pessoa foi tentar ali, tentar Jesus no deserto, e ele estava com muita fome. Então essa foi a oportunidade de Satanás. E, meus irmãos, antes de eu falar sobre a tentação de Jesus no deserto, no nosso corpo existe em nós existem 3 componentes: o corpo, a alma e o espírito, tá, meus irmãos? O corpo é isso daqui, o corpo mesmo, né? A alma é algo muito parecido com o corpo, só que a diferença da alma com o corpo é porque o corpo ele morre, mas a alma não. A alma é imortal, meus irmãos. Então, quando você sente alguma coisa, alguma vontade, é lá dentro da alma, e quando você pratica as suas vontades, você sente no corpo e na alma, tá, meus irmãos? E tem o espírito também. O espírito é a mesma coisa, tá, meus irmãos? Da alma, né, também é imortal, mas é outra coisa diferente, porque envolve o lado espiritual, porque quando a gente morre, a alma e o espírito, eles vão para o paraíso, né? Então tem essa diferença também. O espírito envolve adoração e essas coisas. E agora sim vamos falar sobre a tentação de Jesus. O inimigo primeiramente falou, já que Jesus estava com fome: pegue essa pedra e transforme o pão, já que você é filho de Deus. E Jesus falou: não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia, glória a Deus. E, meus irmãos, ali estava envolvendo o corpo, porque estava envolvendo a fome, né, do corpo. Então ali ele iria satisfazer o corpo por causa da fome, meus irmãos. Mas mesmo assim ele não poderia fazer aquilo, porque ele estava obedecendo o inimigo. A gente nunca deve obedecer o inimigo, meus irmãos. E a próxima tentação do inimigo, eu estou usando a de Mateus, não de Lucas, tá, meus irmãos? Ele leva Jesus até o pináculo do templo, para ver como o inimigo tem poder. Ele meio que transportou Jesus até o pináculo do templo. E ele pediu para que se jogasse, porque ele diz que as escrituras afirmam que virá anjos para socorrer. Só que Jesus, ele disse: não tentarás o Senhor teu Deus, meus irmãos. Que a gente não deve tentar o Senhor Deus, que não aconteceu
o Covid aí, muitas pessoas falam, eu sou crente, não precisa me perguntar. E aí, muitos crentes pegaram até morreram, até cantores famosos, pregadores famosos morreram, meus irmãos. Então, a gente não deve tentar o Senhor, nosso Deus, Ele tá com a gente, sim, mas a gente não deve tentar a Ele. E essa segunda coisa envolve a alma, porque imagina, meus irmãos, Jesus caindo ali do pináculo do templo e todo mundo vendo ele caindo e aparecer anjos e pegar ele e socorrer ele. Todo mundo ia pensar, meus irmãos, que ele era o Messias, então isso ia satisfazer a alma também, isso envolvia sobre a alma, meus irmãos. Mas não, a gente não deve tentar o nosso Deus. Ele queria que Jesus morresse ali, meus irmãos. Os anjos não iam aparecer coisa nenhuma, porque ele iria tentar o Senhor nosso Deus. E a terceira coisa, ele leva Jesus até um monte alto e ele mostra todos os reinos da terra. E ele fala, eu vou te dar tudo isso se você ajoelhar e me adorar, meus irmãos. E Jesus falou, não, só adorarás ao Senhor Deus, aleluia, porque Ele é o único adorador, porque Ele é o Criador, Ele mesmo que criou o inimigo, né, Lúcifer. Então como que a gente vai adorar uma coisa que foi criada por Ele? Então a gente só deve adorar apenas Ele, meus irmãos. Infelizmente, nos dias de hoje, tem isso muito na África, né? Adorar ídolos e tudo, mas assim, mais trazendo pra Europa, América, infelizmente as pessoas vão idolatrando pessoas. A gente não deve idolatrar pessoas, infelizmente. Idolatra cantor, idolatra artistas, idolatra muitas pessoas. A gente só deve adorar ao único Deus, aleluia, glória a Deus. E isso envolvia a parte espiritual, como eu falei. O espírito envolveu a adoração, então ele ia envolver adoração, meus irmãos. E a gente, como eu falei, não deve adorar outras pessoas e nem outros deuses, porque a única pessoa que é digna de oração é o nosso Senhor Deus, o Criador do mundo, o que criou os céus e a terra, meus irmãos. E ali Jesus, né, o inimigo, ele sai da presença, Jesus vence a tentação, ele não resiste. Aleluia, glória a Deus. E Deus envia ali anjos para dar comida para ele. E Jesus fica forte de novo no corpo, porque ele satisfaz a sua fome, meus irmãos. Então, quando a gente sempre persevera, não cai na tentação, vai vir coisa boa para você. Deus nunca vai dar uma tentação que você não vai conseguir suportar. Ele permitiu que o inimigo fosse até Jesus, né, tentar Jesus, mas ele sabia que Jesus poderia não resistir à tentação. Então Deus nunca vai dar uma prova para você que você não vai conseguir suportar, meus irmãos. Então creia nisso. Se você está passando uma prova, está desempregado, está passando por uma tentação, meus irmãos, não resistem à tentação, perseverem no Senhor nosso Deus, porque vai vir coisa boa chegando aí, aleluia, as portas vão se abrir em nome do Senhor Jesus. Eu creio que está desempregado, meus irmãos, e que Deus te abençoe. Se inscreve no nosso canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, tá bom, meus irmãos? Comente aí se os irmãos gostaram de deixar o like e compartilhe para os seus amigos, para mais pessoas virem esse vídeo, tá bom, meus irmãos? Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.